Bom, pessoal, bem-vindos para o nosso último bloco sobre nova Lei Geral do Esporte. Foram 7 blocos aí onde a gente conseguiu explorar muita coisa. A gente falou de regulamentos, a gente falou de questão de direito de imagem, a gente falou de formação de atleta, a gente falou de princípios, a gente falou de coisa pra caramba nos últimos 7 blocos. E para fechar essa aula, para a gente ficar bastante atualizado, a gente vai falar sobre relações de consumo no esporte. A gente vai lembrar que lá quando vocês começaram a assistir essa aula, lá no primeiro bloco, a gente tinha aquele arcabouço original que tinha o Estatuto do Torcedor. E no slide seguinte, a gente viu que a ideia era ficar sem esse Estatuto do Torcedor. Mas o torcedor não ficou desprotegido, o torcedor não ficou alijado da regulamentação do esporte. Ele foi trazido para cá, ele foi trazido para essa nova lei geral do esporte, que é o que a gente vai abordar aqui. Bom, agora essa relação está proposta, está disciplinada aqui na lei geral do esporte, tá? Ela reforça algo que já tinha no Estatuto do Torcedor, que é a aplicação subsidiária do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, porque o CDC ele vai trazer ali especificidades, ele vai trazer definições, ele vai trazer questões que para a gente são importantes. Tá? E eu trouxe aqui algumas definições que a Lei Geral do Esporte, a nova Lei Geral do Esporte, traz para a gente. Então, o consumidor do esporte é o espectador do evento esportivo, torcedor ou não, que tenha adquirido o direito de ingressar no local onde se realiza o referido evento. Uma coisa que a gente não tinha no Estatuto do Torcedor era essa diferenciação de consumidor do esporte para torcedor. E que agora a gente vai, aparentemente, ter nessa nova lei. Né? A gente tem nessa nova lei. Consumidor é um torcedor ou não. Comprou o ingresso, entrou no local da partida, no local da competição, você é um consumidor do esporte. E o torcedor? Já vou voltar para a fornecedora, tá? Torcedor. Toda pessoa que aprecia, apoia ou se associa a qualquer organização esportiva que promove a prática esportiva no país e que acompanha a prática de determinada modalidade, incluindo-se o espectador consumidor do espetáculo esportivo. Falei para vocês, já alguns blocos atrás, que eu não gosto de ler os slides, né, mas que eu ia ler em momentos específicos. E por que eu estou lendo essas definições? Porque são as definições legais que mudam um pouquinho a nossa relação quando a gente está falando aqui de consumidores. Tá? Agora, você tem uma diferenciação clara entre o cidadão que compra o ingresso, acessa, mas não necessariamente está ali para torcer por alguém, para se associar, para apoiar, para... Ele está ali porque ele está ali. Tá? Ele está ali porque às vezes ele quer ver o evento esportivo e é isso. Ele é um consumidor do esporte, ele é um consumidor do esporte. O torcedor, ele não precisa nem estar ali. O torcedor ele pode estar na rua, comprando um jornal, assistindo, de repente, um pay-per-view, tá no bar, comendo um amendoim e vendo ali o futebol na TV. São figuras agora diferentes para essa nova lei e é uma mudança considerável que a gente teve. Tá? A fornecedora ela é a entidade que organiza a competição, a entidade detentora do mando de campo e as demais pessoas naturais ou jurídicas que têm os direitos de realização da prova ou partida. Ficou uma coisa assim, ó, quem estiver envolvido na partida é fornecedor. Tá? Então, é quem organiza a competição, é quem disputa, quem está envolvido de algum jeito, é todo mundo fornecedor. Tá? Isso é importante para criar uma segurança maior para o hipossuficiente, que é o consumidor do esporte. Tá? Torcidas organizadas. Primeiro ponto que é importante a gente saber aqui, gente. Torcida organizada é uma associação. Torcida organizada é um CNPJ. Você pode ter, tá, uma associação de fato, no caso da torcida organizada. Então, a torcida organizada ela vai ser uma pessoa jurídica de direito privado ou existente de fato, tá? Organizada para fins lícitos, para torcer pela organização, etc. É muito importante que vocês que trabalham com esporte saibam diferenciar a pessoa jurídica
das pessoas físicas envolvidas com a pessoa jurídica. Torcidas organizadas têm uma finalidade específica nos seus estatutos. Organizar festa, torcer para o clube, organizar caravana, etc. Todas essas são atividades lícitas. Você tem pessoas nesse ambiente que praticam crimes. Tá? Vamos falar o português claro. Você tem pessoas nesse ambiente que praticam crimes. Essas pessoas são CPFs dentro de um CNPJ. E você precisa punir esses CPFs, essas pessoas físicas, essas pessoas específicas, criminosas. A torcida organizada, enquanto instituição, ela não vai quebrar um ônibus, ela não vai explodir uma bomba, ela não vai entrar em briga. Ela é um CNPJ. Tá? Então é muito importante a gente ter essa diferenciação sempre que a gente fala de torcidas organizadas. Inclusive, salvo engano, foi o primeiro artigo que eu escrevi, lá em 2012, foi sobre torcidas organizadas, tá? Como vítimas ou cúmplices da violência urbana que a gente tem. Se vocês acharem esse artigo em algum momento do estudo de vocês, vale a pena vocês darem uma olhada. Tá? Bom, o que a gente precisa ter quando a gente tem uma torcida organizada? Cadastro completo de todos os associados. A torcida organizada ela tem uma responsabilidade objetiva e solidária no âmbito civil pelos danos causados por seus associados. Então, a lei prevê essa estrutura. Tá? Obviamente, a torcida organizada ela não pode responder por quem não é associado a ela, mas quem é associado ela acaba tendo uma responsabilidade objetiva e solidária no âmbito civil. Tá? A torcida é responsável pelo associado dentro da arena, em mediações ou trajetos, ou seja, está tendo jogo, está indo para o jogo, está perto do jogo, está dentro do evento esportivo, a entidade é responsável. Aí a gente tem que entender o que é esse trajeto. Né? Muitas torcidas organizadas elas se reúnem num determinado ponto e vão até o jogo. Será que a torcida organizada passa a responder só a partir desse momento que ela se reúne, ou do associado que está vindo de outro lugar para aquela concentração ela também já vai responder? Se a gente olha aqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, num jogo Vasco-Flamengo no Maracanã, não é incomum que a torcida do Vasco se concentre em São Januário e que a torcida do Flamengo se concentre ali em Madureira. Se um associado dessa torcida organizada briga no caminho para São Januário ou no caminho para Madureira, dependendo de que lado ele estiver, será que a torcida organizada responde por isso? Ou só a partir do momento que ela marcou a concentração e até o trajeto para o estádio? Tá? Isso é uma discussão que a gente vai ter em âmbito jurisprudencial em algum momento. A responsabilidade da torcida se projeta sobre seus dirigentes e membros que respondem, inclusive, com o próprio patrimônio. Tá? E aí aqui também está uma crítica que eu venho fazendo já há algum tempo, de que se você tratar todo mundo que está na torcida organizada como criminoso, você só vai ter, dentro da torcida organizada, criminoso. Porque quem não é, não vai querer estar naquele ambiente. Né? E com isso você cria um ambiente cada vez pior e pior, que é o que a gente está vendo acontecer, inclusive ao longo dos anos, porque a gente não tem essa sensibilidade de entender o que é pessoa física e pessoa jurídica. Gente, para ser muito claro com vocês, tá? O cara que briga, o cara que quebra, tem que ser preso e tem que responder por isso. Minha crítica é especificamente em relação à pessoa jurídica. Bom, direitos e deveres dos torcedores. A nova lei, e aqui, gente, eu não trouxe porque, enfim, é burocracia, é texto legal, tá? Mas a lei ela traz uma série de direitos e deveres aos torcedores. Ela traz direitos referentes aos ingressos, então ela diz, o ingresso tem que ser numerado, o ingresso tem que ter o setor, o ingresso tem que ter isso, o ingresso tem que ser aquilo. Direitos referentes à segurança. Então, o Estado tem que garantir a segurança ao torcedor nas imediações, o Estado tem que garantir a segurança ao torcedor dentro da arena, no trajeto. São muitas das questões ali voltadas, inclusive, para o poder público. Tá?
que entram tem um diálogo com as entidades organizadoras que tem que avisar o poder público, tem que coordenar com o poder público, né? Mas tem muita coisa ali relacionada também ao poder público. Direitos referentes à higiene e alimentação. Então você tem que ter um alimento de qualidade, acessível, você tem que ter banheiros, você tem que ter aquilo, etc. De novo, faz sentido vocês olharem a lei, pegarem e lerem, mas saibam, tem ali direitos referentes a ingressos, a segurança, a higiene e alimentação. Tá? Tem deveres para o torcedor entrar no estádio. Então ele tem que ter ingresso, ele não pode invadir o campo e ele não pode praticar atos de violência, etc. Não pode incitar, não pode ter cantos racistas, homofóbicos, cantos de violência, obviamente, né? Então, todo esse contexto é um dever que o torcedor tem, de comprar o ingresso dele, entrar com o ingresso dele, se manter na arquibancada, tá? Eventualmente isso pode ser, quando permitido pela organização, isso pode ser flexibilizado, mas enfim, em teoria, só na arquibancada, e não praticar atos ou incitar violência. Ingressos. Aí a gente tem algumas previsões. O ingresso tem que ser vendido até 48 horas antes do evento. Tem que ter pelo menos 5 pontos distintos de venda física. E aqui os pontos de venda física tem que ser em bairros diferentes, etc. Ou você pode vender simplesmente pela internet, só pela internet, e é isso, que aí você dá acesso para todo mundo. Tá? Todo ingresso tem que ser numerado e ter um preço, e ter o preço pago. Então, na hora que vocês compram o ingresso, está lá, meia, X, inteira, X, cortesia, X. Tem que ter o preço daquele ingresso estampado no ingresso. Locais para mais de 20 mil pessoas tem que ter um controle eletrônico de entrada. Tá? Então você precisa ter ali uma biometria, você tem que ter uma catraca, enfim, eletrônica, você não pode controlar no papelzinho, tá, galera? Inclusive a questão do ingresso tem que ser numerado. Para estádios que não tem cadeiras, você tem que pelo menos ter a numeração de... Se você tiver cadeira, você vai numerar a cadeira, obviamente. Mas se você não tiver cadeira, você tem que vender dentro daquela capacidade daquele setor que você está vendendo. Segurança. Se vocês pegarem a lei, ela tem umas sanções bem graves, tá? Para vender acima da capacidade do estádio, vender ingressos acima da capacidade do estádio. É um problema que a gente não tem hoje de forma disseminada mais no Brasil, a gente já teve problemas muito sérios com venda acima da capacidade, a gente teve tragédias no Brasil por venda acima da capacidade. O Estatuto do Torcedor, em 2013, ele foi um marco muito importante para mudar esse dinamismo de relação. A gente ainda está melhorando, a gente ainda está aprimorando, os estádios estão cada vez ficando melhores. A gente passou por uma fase onde queria se obrigar todo mundo a assistir o jogo sentado em cadeiras, e percebeu-se que não é isso que o torcedor quer, não é isso que as pessoas querem, né? Então, se vocês repararem de uns tempos para cá, começou-se até a haver um recuo em relação a isso. Olha, você pode assistir o jogo em pé, você pode ter um setor em pé, porque se você quiser, todo mundo sabe que aquele setor é o setor em pé, o outro setor é o setor sentado, etc. Tá? Então, a gente avançou muito. Se houver uma venda acima da capacidade, que é algo muito grave para uma organizadora fazer isso, ela pode ter sanções graves, tá? Como ela pode ser proibida de jogar na cidade sede por até 6 meses. Arenas para mais de 20 mil pessoas tem que ter monitoramento por imagem e catracas, tá? Das catracas, aliás, e identificação biométrica dos espectadores até 2 anos da lei. Portanto, lei de 2023 até 2025, né? 2025, 2026, aí você vai ter que ver quando que eles vão contar isso, mas você vai ter ali identificação biométrica de todos os espectadores para estádios acima de 20 mil. O que aconteceu, tá, lá atrás? Quando a lei começou a prever que determinada capacidade tinha que ter tantas coisas, e menos que isso não tinha, muitos estádios começaram a encolher. Tá? Encolher no seguinte sentido: os clubes começaram a
ter capacidades menores, vender menos ingressos, porque eles não conseguiam atender aquelas exigências acima de X mil torcedores. E é o que talvez aconteça aqui em alguns momentos. Tá? A gente talvez passe a ter os estádios ali, que hoje tem capacidade para 21, 22 mil, acabam tendo uma redução para 19 para escapar de determinadas exigências. Que são exigências importantes, tá? Só para deixar claro, são exigências importantes, mas que podem ter esse escape. E aí foi o que eu falei, a organização dela tem que pedir a segurança, tá? Ela tem que interagir com os órgãos públicos. Então, na hora que você vai organizar um jogo, você tem que avisar a prefeitura, avisar o governo do estado, avisar a polícia, avisar o bombeiro, avisar os hospitais perto. Olha, eu vou fazer um jogo. A minha expectativa de jogo, a minha expectativa de público é de 30, 40, 50, 60 mil pessoas. O evento vai começar a tal hora e vai até tal hora. Você precisa preparar a estrutura pública para aquele evento. Tá? Um jogo que tem aí 60, 70 mil de público, ele vai ter ainda algumas milhares de pessoas, de ambulantes, de segurança, de serviços em geral. Então você precisa ter uma capacidade de entrega para esse público. Aí no slide você está um médium, né, mas é um médico, obviamente. O evento tem que ter um médico, 2 enfermeiros e uma ambulância para cada 10 mil torcedores. Então, até 10 mil. Equipe 1, a partir disso, equipe 2, equipe 3, equipe 4 e por aí vai. Tá? A entidade que organiza, inclusive, tem que contratar um seguro para acidentes pessoais ao portador de ingresso. Tudo isso, pessoal, sendo muito sincero para vocês, o nosso foco aqui é a nova lei. Tá? Então, obviamente, eu estou repassando várias outras coisas, mas muita coisa aí já estava prevista na lei anterior, no Estatuto do Torcedor. Tá? O que eu vou destacar aqui para vocês? As sanções com as vendas acima da capacidade, tá? Que é algo realmente sério e é algo que ficou interessante. E a questão da biometria dos espectadores, a identificação biométrica dos espectadores, tem que ser implementada em até 2 anos. Crime de cambismo, tá? E aí aqui vai conversar com aquele direito do ingresso, de ter o valor do ingresso. Por quê que isso é importante? Porque vender o ingresso acima do valor de face é um crime. É crime, tá? Ah, mas eu desisti de ir, eu não posso vender o meu ingresso? Pode, você pode vender o seu ingresso pelo valor de face. Você pagou R$100 do ingresso, pô, não pode ir, tá lá, vende, não vai perder R$100 de bobeira, vende para outra pessoa. Ah, então, mas eu não posso ir, vou aproveitar e fazer um lucro aqui, botar R$200. Você está cometendo um crime, tá? Obviamente a gente sabe que existem criminosos profissionais, criminosos que têm acesso a, inclusive, esse ingresso por outros motivos, etc. E tem a pessoa que está querendo dar uma desperta na hora. De qualquer maneira, você tem um crime de cambista ali, de cambismo sendo executado. E nesse crime também cai quem fornece, desvia ingressos, facilita a distribuição, etc. Que era um problema que ainda existe no futebol brasileiro, ainda existe, mas também está cada vez menor. Ele já foi muito, mas muito pior, pessoal. Atos de violência. Esse artigo é no mínimo curioso, porque até por isso eu fiz questão de separar ele aqui. O parágrafo em si, ele é um parágrafo normal, né? Ele fala ali que a torcida organizada que promover tumulto, tal, vai ser impedido de entrar nos estádios, nos eventos esportivos, etc. Até aí tudo bem, ok? Qual é o grande problema desse artigo? Eu falei logo do começo para vocês. A nova Lei Geral do Esporte, ela teve um caminhão gigantesco de vetos. Ela teve muita coisa vetada mesmo. E algumas dessas coisas que foram vetadas, elas, enfim, não tinham uma fundamentação muito bem, que não convence, né? Não vou dizer que não era uma fundamentação boa, mas enfim, não convence. Tanto que muitos vetos foram derrubados. E, particularmente, eu acho que faltou uma preocupação com questões como essa. Você vetou o caput e manteve o parágrafo.
desculpa, gente, se para mim não entra na minha cabeça isso aqui. Ou você veta tudo, pelo menos para dar um mínimo de sinergia na lei, ou você mantém o artigo. Eu confesso que eu não lembro o que era o caput do 183, tá? Não lembro se fazia sentido que fosse vetado ou não. A minha crítica é só isso não acontece só nesse momento, acontece em outros momentos da lei. Você veta o caput e deixa o parágrafo. Tá? Enfim, tá aí feita a reclamação pública. A torcida organizada que participar de tumulto, ela pode ser impedida, tumulto, violência, cantos homofóbicos, xenofóbicos, etc., racistas, pode ser impedida de entrar em eventos esportivos pelos próximos 5 anos. E a gente, pessoal, chega então no nosso último slide, tá? Que a gente traz também um crime. Como eu falei para vocês, não é novidade para a gente lidar com uma lei civil que tenha crimes dentro dela. O Estatuto do Torcedor era muito nessa linha, ele tinha ali uma série de disposições de direitos, deveres e crimes. Né? Isso foi muito contestado à época, foi muito contestado durante muitos anos, mas a gente acabou convivendo e sem maiores cicatrizes. E a nova lei, ela, assim como trouxe crimes relacionados à gestão, crimes relacionados a marketing, crimes relacionados à manipulação de resultados, ela também traz aqui esse crime de promover tumulto, de praticar, de incitar a violência contra competidores, contra árbitros. Legal. Ela também se aplica à participação de brigas. Eu vou inverter, eu vou lá para baixo, participação de brigas. E aí a gente sobe de novo. Isso aqui não é apenas na arena esportiva. Tá? Isso aqui não é apenas no ambiente da competição. Ela se aplica a um raio de 5.000 metros ao redor do local do evento, portanto 5 quilômetros. Se você brigar em 5 quilômetros do estádio, você pode estar entrando aqui também, ou no deslocamento no trajeto de volta. Vamos supor aqui, por exemplo, cidade de São José dos Campos, lá no interior de São Paulo. Dá para fazer um bate-volta na capital, mas é relativamente longe. Você vai para um jogo na capital. Brigou na Dutra, você está no trajeto para a competição, você pode ser enquadrado aqui nesse crime específico. Tá? E esse crime também se aplica a portar instrumentos que possam servir à violência. O que é um instrumento que pode servir à violência? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá? Mas, enfim, acho que se você andar com uma barra de ferro, todo mundo vai entender que aquilo ali é algo que pode servir para violência. Então, também entra aqui nessa questão penal. É uma pena que pode ser convertida em comparecimento local indicado 2 horas antes e 2 horas depois, algo também que já está extremamente consolidado na dinâmica da relação desses torcedores, não, desses criminosos, que aí ele vai, se apresenta em determinado local 2 horas antes do jogo, sai 2 horas depois, e é isso. Tá? Então, esse aqui era o bloco das relações de consumo que a gente tem no esporte. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse apanhado. Tá? Como eu falei, pediram para eu montar essa aula para a gente atualizar vocês sobre a nova lei geral do esporte. Não acho que seria a melhor metodologia ficar trazendo aqui artigo por artigo para vocês, ia ficar cansativo, ia ficar chato. Mas eu procurei trazer os temas que eu acho que vocês precisam saber, quando possível, comparando com a nova lei, quando possível, entendendo a dinâmica, e entendendo que existem as coisas ali para vocês irem buscar. Tá? Então, assim, se você está terminando o bloco agora e não pegou a lei, vai na lei agora, dá uma lida, dá uma olhada, revisa alguns blocos que a gente falou para ter esse acesso de novo. Os gatilhos que eu coloquei para determinadas aulas, eles são importantes para vocês entenderem. Então, a de intermediários com a Amanda, a de propriedade intelectual com a Ingrid, a de dopagem com a Selma, a de contrato de trabalho com a Alice, fazem esse contexto todo que a gente tem. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou reforçar aqui. Ficou com alguma dúvida? Está com alguma questão?
Gente, não tem problema mandar mensagem, não tem problema perguntar, tá? Se eu puder responder, se eu souber responder, eu vou responder você, eu vou dar, eu vou tentar te ajudar ali na sua questão. Fica à vontade e pode me procurar depois, tá bom? Lembrando que o livro está lá disponível, Direito Esportivo, uma disciplina autônoma, está lá disponível na Amazon. De graça para quem tem o Kindle Unlimited e para quem não tem, está um preço super acessível na versão digital, ok? Obrigado e até a próxima.